O Jardim das Duas Luas. Alex sempre soube que a vida em Santa Clara do Vale era feita de segredos pequenos, daqueles que as pessoas guardavam como sementes no bolso. Um caso antigo, uma dívida não paga, um filho que ninguém sabia que existia. Mas ele nunca imaginou que o maior segredo da cidade estivesse dormindo ao seu lado há uma década. Na manhã do aniversário de 10 anos de casamento, enquanto preparava o café com a mesma colher de pau que ganhará de presente no dia do casamento, Alex encontrou algo estranho no porão. Não era uma caixa de lembranças nem os velhos álbuns de fotos que Clara jurava ter perdido. Era uma porta. Uma porta de madeira escura, quase camuflada entre as prateleiras de compotas que Clara insistia em fazer todo verão, mesmo que ninguém as comesse. Ele a empurrou com o ombro, e o cheiro que saiu de lá não era de mofo ou poeira. Era cheiro de casa, de sabonete de lavanda, de pão fresco, de algo vivo. Dentro, uma escada de madeira descia em espiral, iluminada por lâmpadas quentes que piscavam como vagalumes. Alex desceu, os degraus rangendo sob seus pés, e quando chegou ao fim, viu um corredor estreito com duas portas. Na primeira, uma placa de madeira com os nomes, Clara, Alex e Sofia. Na segunda, outra placa, Lua, Mateus e Benício. Seu coração bateu tão forte que ele teve medo de que Clara ouvisse lá em cima. A primeira porta levava ao seu apartamento, exatamente como ele o conhecia. A mesa da sala com a toalha xadrez, o sofá onde Clara costurava à noite, o quarto onde Sofia, sua filha de 8 anos, deixava os brinquedos espalhados. Mas a segunda porta se abriu para um mundo que não deveria existir. Do outro lado, havia outra cozinha, quase idêntica à sua, mas com detalhes diferentes. Os azulejos eram azuis em vez de verdes. As panelas de cobre brilhavam penduradas em ganchos e sobre a mesa, uma foto emoldurada mostrava Clara sorrindo ao lado de 2 meninos que Alex nunca tinha visto. Um deles, o mais novo, tinha os mesmos olhos verdes que Sofia. O outro, o mais velho, usava óculos e segura um violino. O que é isso? Sussurrou Alex como se as paredes pudessem responder. Foi então que ouviu passos descendo a escada. Ele se escondeu atrás da porta, o coração na garganta, e viu Clara entrar no corredor. Mas não era a Clara que ele conhecia. Essa Clara usava um vestido florido que ele nunca tinha visto, o cabelo solto em ondas que ela sempre prendia em um coque apertado. Ela abriu a porta do seu apartamento, mas antes de entrar, hesitou. Virou-se para a outra porta, tocou-a com os dedos como se pedisse permissão, e então desapareceu. Alex esperou até não aguentar mais. Subiu as escadas correndo, trancou a porta do porão com a chave que sempre ficava na gaveta da cozinha e foi direto para o quarto. Clara estava lá, arrumando a cama com o mesmo vestido de sempre, o cabelo no coque de sempre. Bom dia, amor, disse ela, sem levantar os olhos. Você já tomou café? Clara, sua voz saiu rouca. O que tem no porão? Ela congelou. Por um segundo, Alex viu algo passar por seus olhos, algo que não era medo, mas sim, alívio? Nada, respondeu finalmente. Só lixo velho. Não é nada, ele segurou seu braço não com raiva, mas com um desespero que doía. Tem uma porta. Tem 2 portas. Clara fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas. Alex, ela suspirou. Você não deveria ter encontrado assim. Como assim? Ele gritou, e Sofia apareceu na porta do quarto, assustada. Papai, por que você está bravo? Clara ajoelhou-se na frente da filha, segurando seu rosto entre as mãos. Sofia querida, vai brincar no quintal por um tempinho? Mamãe e papai precisam conversar. Quando a menina saiu, Clara levou Alex até a sala e sentou-o no sofá. Então ela começou a falar. Não era uma história de traição, não da maneira que ele imaginava. Era uma história de 2 vidas que por um acidente do destino, se entrelaçaram como raízes de uma árvore velha. 10 anos antes, Clara estava noiva de Mateus, um músico que morrera em um acidente de carro uma semana antes do casamento. Grávida de Benício, ela havia se mudado para Santa Clara do Vale para criar o filho sozinha, longe da família que a julgava. Mas então, um dia, ela acordou em um mundo onde Mateus nunca tinha morrido. O acidente não aconteceu. Eles se casaram, tiveram outro filho, Mateus. E por anos Clara viveu os 2 mundos, alternando entre eles como se fossem fases da lua. Eu não escolhi isso, disse Clara, as mãos trêmulas. Aconteceu. Um dia eu acordei aqui com você com Sofia. E no outro lá com eles. Eu tentei parar, mas ela engoliu em seco. Como você escolhe entre 2 amores? Entre 2 famílias que são igualmente suas? Alex sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você sabe que isso é impossível. Eu sei, ela sussurrou. Mas é real. E então, como se o universo quisesse provar seu ponto, a campainha tocou.
Na porta estava um homem alto de óculos com um violino na mão. Seus olhos eram iguais aos de Sofia. Oi, disse ele, sorrindo. Eu sou Mateus. A Clara está? Alex olhou para Clara, que estava pálida. Ele não deveria estar aqui, murmurou ela. As portas só funcionam para mim. Mateus franziu a testa. Clara? Chamou, entrando sem esperar convite. E então ele viu Alex. Por um segundo, os dois homens se encararam, e Alex soube, com uma certeza que doía, que Mateus também sabia. Que ele também vivia essa vida dupla. Que de alguma forma os dois estavam presos no mesmo pesadelo. Você é o outro, disse Mateus, finalmente. Clara se levou as mãos. Eu sinto muito, chorou. Eu não queria que vocês soubessem um do outro. Não assim. Sofia apareceu correndo da cozinha. Mamãe, quem é esse homem? Mateus se ajoelhou na frente dela, com os olhos cheios de lágrimas. Oi, Sofia, disse com a voz embargada. Eu sou seu irmão. Alex sentiu o mundo girar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Benício, o menino da foto, apareceu atrás de Mateus, segurando a mão de uma versão mais nova de Clara, a Clara do outro mundo. E atrás deles, a porta do porão se abriu sozinha, revelando o corredor com as duas portas, agora brilhando com uma luz dourada. Nós temos que consertar isso, disse a outra Clara, olhando para a Clara de Alex. Não podemos mais viver assim. E foi então que Alex entendeu. Não se tratava de escolher, tratava-se de unir. Nas semanas seguintes, as duas famílias se conheceram. Não foi fácil. Houve lágrimas, brigas, noites em claro. Mas também houve risadas quando Sofia e Benício descobriram que ambos odiavam brócolis, quando Mateus e Alex perceberam que tinham o mesmo gosto por jazz. A casa se transformou em um lugar onde duas vidas se misturavam, onde as portas do porão não eram mais segredos, mas pontes. No dia em que completaram 11 anos de casamento, ou talvez 10, ou 20, dependendo de como se contava, Alex e Clara sentaram-se no jardim, observando as crianças brincarem. Sofia e Benício corriam atrás de um gato, enquanto Mateus tocava violino para a versão mais nova de Clara, que dançava com os olhos fechados. Você acha que isso era o plano desde o início? Perguntou Alex. Que a gente fosse parar aqui juntos. Clara sorriu, pegando sua mão. Eu acho que o amor não gosta de metade, respondeu. Ele sempre quer o todo. E pela primeira vez em muito tempo, Alex acreditou que talvez eles tivessem encontrado um jeito de ter exatamente isso. O gato, um felino preto com uma mancha branca no peito que parecia um coração desbotado, parou de repente, como se tivesse ouvido algo que os outros não captavam. Sofia, com seus 7 anos e a teimosia de quem ainda acreditava em mapas do tesouro, estacou também, virando-se para casa com uma expressão que não era nem curiosidade nem medo, mas algo entre as duas, como se o ar tivesse mudado de sabor. Mamãe chamou-o apontando para a janela do porão. A luz está piscando. Clara seguiu o dedo da filha e viu um clarão intermitente fraco, como se alguém estivesse tentando enviar um sinal em código Morse com uma lanterna velha. Mas o porão estava vazio há anos. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Alex se levantou antes que Clara pudesse reagir, os dedos ainda quentes do toque dela, mas a mente já em outro lugar. Ele desceu os degraus de pedra com uma urgência que não condizia com a tranquilidade da tarde, e quando abriu a porta do porão, não encontrou a escuridão esperada. Em vez disso, havia uma luz dourada e difusa, como se o sol tivesse decidido se esconder ali, dentro das paredes de concreto. No centro do cômodo, onde antes ficava a velha mesa de trabalho de Alex, agora havia uma porta. Não uma porta comum, era feita de madeira escura, com veios que pareciam se mover quando se olhava de lado, e uma maçaneta em forma de nota musical, como se tivesse sido talhada por alguém que conhecia muito bem os segredos de Clara. Ao lado dela, no chão, estava o violino que Mateus havia quebrado meses atrás, inteiro novamente, as cordas vibrando sozinhas em um acorde que não pertencia a nenhuma música que Alex já tivesse ouvido. Isso não é possível, murmurou, estendendo a mão, mas sem tocar. Clara chegou atrás dele, a respiração acelerada, mas os olhos brilhando com algo que não era surpresa, e sim reconhecimento. É a porta da sua primeira casa, disse, como se estivesse lendo uma memória que não era dela. A que você sonhava quando era criança. A que tinha uma escada em espiral e um jardim no telhado. Alex virou-se para ela, o coração batendo tão forte que doía. Como você sabe disso? Clara não respondeu. Em vez disso, pegou a mão dele e a pressionou contra a madeira. A porta não estava fria nem quente, estava viva, como pele. E quando Alex empurrou, ela se abriu não para um cômodo, mas para um corredor que não existia nos planos da casa.
Um corredor que cheirava a café recém-feito e a papel velho, onde as paredes eram forradas com partituras escritas à mão, algumas assinadas por nomes que ele conhecia, Miles Ella Bing, outras por pessoas que nunca tinha ouvido falar, mas cujas melodias ecoavam em sua cabeça como se fossem suas. No fim do corredor, uma sombra se mexeu. Não era uma pessoa, não exatamente. Era mais como um vulto composto de notas musicais, uma silhueta que se desmanchava e se recompunha a cada passo, como se estivesse dançando uma coreografia invisível. Vocês demoraram, disse a sombra, e a voz era um acorde de piano, grave e suave. Mas o tempo aqui não é como lá fora. Clara apertou a mão de Alex com uma força que quase doía. Quem é você? Perguntou ele, embora soubesse em algum lugar profundo e esquecido que já tinha feito essa pergunta antes. A sombra se aproximou, e onde seus pés tocavam o chão, brotavam pequenas flores azuis, efêmeras como as notas de uma canção que se desvanece no ar. Sou o que sobrou quando você escolheu ficar, respondeu. Sou a música que você nunca terminou. A casa que você nunca construiu. A versão de você que continuou andando quando você parou. Alex sentiu o chão oscilar, não porque estivesse instável, mas porque de repente ele se lembrou. Havia sim, em algum momento entre os 20 e os 30 anos, uma porta assim em seus sonhos. Uma porta que ele havia fechado quando Clara apareceu em sua vida, quando a realidade se tornou mais urgente que os devaneios. Mas agora ela estava ali aberta e do outro lado não havia apenas o passado. Havia algo que respirava, que crescia, que os esperava. O que acontece se a gente entrar? Sussurrou Clara, e pela primeira vez desde que se conheciam, Alex ouviu um tremor em sua voz. Não era medo. Era algo mais antigo, mais profundo, a excitação de quem está prestes a descobrir que o mundo é muito maior do que imaginava. A sombra estendeu uma mão, ou o que parecia uma mão, feita de linhas melódicas entrelaçadas, e tocou o ombro de Mateus, que havia chegado atrás dele sem fazer barulho, o violino ainda vibrando em suas mãos pequenas. Ele já sabe, disse a sombra. As crianças sempre sabem. E então Mateus, com a naturalidade de quem já esteve ali antes, deu um passo à frente e atravessou a porta. A música que o envolveu não era como qualquer som que Alex já tivesse ouvido, era como se todas as canções que ele havia escrito, todas as que havia deixado de escrever, todas as que ainda escreveria tivessem se fundido em um único instante, uma sinfonia do que poderia ter sido e do que ainda poderia ser. Clara olhou para Alex, e nos olhos dela ele viu não uma pergunta, mas uma certeza. Eles não estavam diante de uma escolha. Estavam diante de uma verdade que sempre esteve ali, esperando para ser lembrada. A gente vai juntos, disse Alex, e quando cruzaram a porta, não foi como entrar em outro lugar, mas como finalmente chegar. O que veio depois não foi um lugar, mas uma descoberta de si mesmo em camadas. Alex sentiu, antes de ver, que o ar ali tinha peso, não o peso que esmaga, mas o que sustenta, como a água sustenta um corpo que se deixa flutuar. A música que os envolvia não era mais som, mas textura. Ela se colava à pele, penetrava os poros, reescrevia algo dentro deles enquanto andavam. Clara, à sua esquerda, movia os lábios como se mastigasse palavras que não precisavam ser ditas. Mateus à frente parecia mais velho e mais novo ao mesmo tempo, como se a porta tivesse desfeito e refazido os anos dele em um piscar. E então eles viram a cidade. Não era uma cidade de ruas ou prédios, mas de espaços entre coisas. As casas, se é que podiam ser chamadas assim, eram feitas do que sobrava quando se tirava tudo o que não era essencial. A risada que fica no ar depois que Samuel vai embora, o silêncio que precede um beijo, a sombra de um gesto quase feito. As ruas eram trilhas de decisões não tomadas, caminhos que se bifurcavam não no espaço, mas no tempo que poderia ter sido. Em uma esquina, Alex viu a si mesmo aos 16 anos, sentado num degrau que não existia mais, tocando uma música que nunca havia terminado. O menino levantou os olhos, sorriu como se soubesse um segredo, e continuou dedilhando as cordas de um violão que não estava lá. Isso aqui é o avesso, disse Mateus, e pela primeira vez sua voz soou como algo além de voz. Era como ouvir o eco de um pensamento que você teve uma vez, mas esqueceu antes de terminá-lo. Todo mundo tem um. Só que a maioria esquece o caminho. Clara estendeu a mão e tocou o ombro de Alex, não para chamar sua atenção, mas para ancorá-lo, porque de repente ele entendeu. Aquele lugar não era um refúgio. Era um espelho que mostrava as costuras. Cada beco sem saída era uma mentira que ele havia contado a si mesmo. Cada praça aberta, uma verdade que nunca tivera coragem de encará-la. E no centro de tudo, não geográfico mas emocional, havia uma árvore. Não era uma árvore comum. Seus galhos não cresciam para cima, mas para dentro, como se estivessem tecendo algo invisível no peito de quem olhava.
As folhas eram feitas de papel, não papel, páginas. Páginas de cadernos, de cartas não enviadas, de partituras rasgadas, de contratos não assinados. E no tronco, gravado em uma escrita que doía de tão familiar, estava o nome de Alex. Você não veio aqui para fugir, murmurou Clara, e sua voz era tão próxima que parecia vir de dentro da própria cabeça dele. Veio para lembrar. Mateus se agachou e colheu algo do chão. Era um objeto pequeno, quase sem forma, que brilhava como metal úmido. Quando ele o segurou, o objeto se ajustou às suas mãos, como se estivesse se lembrando de como ser uma coisa que já havia sido antes. Cada um de nós deixa pedaços aqui, explicou, oferecendo o objeto a Alex. Coisas que a gente abandonou pelo caminho. Medos que viraram paredes. Sonhos que viraram cinzas. Mas nada que some de verdade. Só, espera. Alex hesitou. Porque reconheceu aquilo. Não pela forma, mas pela sensação. Era o peso exato da culpa que ele carregava desde os 22 anos, quando havia escolhido a segurança em vez da música. Quando havia deixado uma parte de si mesmo para trás, como um casaco esquecido num restaurante, achando que não faria falta. Se você pegar, continuou Mateus, vai ter que levar de volta. E isso muda tudo. Clara sorriu, mas era um sorriso que continha lágrimas antigas. Ou não muda nada, disse ela. Depende de como você olha. E então a árvore respirou. Não foi o vento, não foram as folhas. Foi o tronco, expandindo-se como um pulmão, e de suas fendas saíram vozes. Não gritos, não sussurros, eram fragmentos de canções. Melodias que Alex havia imaginado na adolescência, harmonias que havia sonhado em madrugadas de insônia, letras rabiscadas em guardanapos e depois jogadas fora. Tudo ali intacto. Não como memória, mas como algo vivo. Eles estão te chamando, disse Mateus. Alex sentiu o objeto na palma da mão pulsar. Não como um coração, mas como um convite. E pela primeira vez em anos, ele não teve medo do que viria depois. Porque entenderá finalmente que o avesso não era um lugar para se visitar. Era um lugar para voltar. O objeto na mão de Alex não era uma chave, nem um mapa, nem sequer um amuleto. Era uma semente de tempo. Não a semente que brota em terra, mas aquela que germina nas frestas entre o que foi e o que poderia ter sido. Quando seus dedos se fecharam em torno dela, não sentiram textura, mas eco, como se ao apertá-la, estivesse apertando também as mãos de todas as versões de si mesmo que haviam solto aquela mesma semente em outros momentos, em outras escolhas. Você não está indo para o avesso, disse Mateus, e sua voz agora tinha um timbre que não era bem voz, mas algo entre o som de páginas virando e o estalar de lenha queimando. Você está desfazendo o caminho. Alex olhou para a árvore. Seu tronco não era mais madeira, mas tecido de decisões, cada anel uma encruzilhada, cada galho uma vida que poderia ter sido. As canções que saíam de suas fendas não eram apenas as que ele havia perdido, mas também as que nunca chegou a compor, as que outros Alexes, em outras linhas do tempo, haviam cantado até a garganta arder. E se eu não quiser? Perguntou, embora soubesse que a pergunta era apenas um reflexo, como piscar diante de um clarão inesperado. A árvore não respondeu. Em vez disso, uma de suas raízes, longa, sinuosa, feita de uma substância que brilhava como mercúrio sob a lua, se ergueu do chão e tocou levemente seu peito, bem onde o coração deveria estar. Não doeu. Doeu antes de doer, como a lembrança de uma dor que ainda não existia. Você já escolheu, disse Mateus, e seu rosto, por um instante, foi o de um menino que Alex havia sido aos 12 anos, segurrando uma guitarra quebrada no colo. Sempre esteve escolhendo. A semente pulsou novamente. Desta vez não como um convite, mas como uma confissão. Alex sentiu, de repente, o peso de todas as vezes em que havia dito não, quando queria dizer sim, de todas as canções que engolira, de todos os silêncios que preencheram o espaço onde deveria haver som. E estranhamente não era tristeza. Era fome. Ele abriu a mão. A semente não caiu. Flutuou suspensa entre seus dedos, como se o ar ali fosse mais denso, como mel. Então, devagar, começou a desabrochar. Não em pétalas, mas em notas musicais pequenas e luminosas que se espalharam como pólen ao vento. Cada uma carregava um fragmento de uma vida. O cheiro de chuva na janela do quarto onde compôs sua primeira música, o gosto do café que tomou na manhã em que desistiu de tocar em público, a textura do papel onde rabiscou a letra que nunca mostrou a ninguém. Isso não é voltar, disse Alex, mais para si mesmo do que para Mateus. Isso é recolher. A árvore exalou, e desta vez o som que saiu de suas fendas foi o de um coro de vozes que cantavam a mesma melodia em tons diferentes, como se cada uma estivesse em um estágio distinto de entender a mesma verdade.
Mateus sorriu, e seu sorriso foi o de alguém que já havia feito essa viagem muitas vezes, mas nunca da mesma maneira. Cada coisa que você abandonou está aqui, disse ele. Não como fantasma, mas como semente. E sementes não servem para serem guardadas. Servem para serem plantadas. Alex estendeu a mão para tocar uma das notas que flutuavam. Ela se dissolveu em seus dedos, e por um instante ele lembrou de algo que nunca havia vivido. Um palco iluminado, uma plateia que cantava junto, a sensação de ter dito tudo o que precisava dizer sem usar palavras. E se eu não souber plantar? Perguntou, e sua voz tremia não de medo, mas de uma expectativa tão aguda que era quase dor. Mateus não respondeu. Em vez disso, apontou para o chão. Onde a sombra de Alex deveria estar, não havia escuridão. Havia terra revolvida, úmida, cheia de sulcos frescos, como se algo tivesse sido arrancado dali a pouco. E no centro, um buraco pequeno, do tamanho exato de uma semente. Você já sabe, disse Mateus. Sempre soube. Alex olhou para a palma da mão. A semente de tempo ainda estava lá, mas agora ela não brilhava mais. Estava esperando. Ele se ajoelhou. E quando seus dedos tocaram a terra, não sentiu o frio da umidade, mas o calor de algo que estava prestes a nascer. Não uma canção. Não uma memória. Alguma coisa que era as duas coisas e nenhuma delas ao mesmo tempo. Alguma coisa que era finalmente sua. Continuar? O último acorde do tempo. Alex enterrou a semente. Não com medo, mas com a certeza de quem finalmente entende que algumas coisas não são para serem guardadas, são para serem devolvidas. A terra estremeceu sob seus dedos, não como um abalo, mas como um suspiro. E então, do buraco brotou não uma planta, não uma árvore, mas um fio de luz dourada, fino como um cabelo, que se enroscou em seu pulso e pulou para o ar, tecendo algo invisível entre ele e Mateus. Você lembra, murmurou Mateus, e sua voz não era mais só dele. Era também a de Alex aos 7 anos, gritando no quintal. Era o riso da mãe de Alex, que morrera antes de ele nascer. Era o silvo do vento na janela do quarto onde ele chorou a primeira vez que entendeu a solidão. Tudo isso era você esperando por você. O fio de luz se expandiu, revelando não um caminho, mas um círculo. O tempo não era uma linha, mas um anel que Alex havia estado segurando fechado em sua mão o tempo todo. A semente não era um objeto. Era a costura que mantinha suas vidas, a de Alex, a de Mateus, a de todos que algum dia o amaram, presas a um único instante de escolha. Você pode desatar, disse Mateus, e seus olhos eram 2 poços de estrelas que Alex reconheceu. Eram os mesmos que o haviam observado no espelho todas as noites, quando pensava estar sozinho. Alex puxou o fio. Não houve estrondo. Não houve clarão. Houve apenas um som, não uma música, mas o silêncio antes da primeira nota, aquele espaço onde tudo é possível. E então, como quem acorda de um sonho que finalmente faz sentido, Alex soube. Ele não estava plantando uma semente. Ele estava nascendo dela. Quando abriu os olhos, estava deitado na grama, o sol quente no rosto. Ao lado, Mateus sorria, não como um guia, mas como um irmão que acabou de contar um segredo. E na palma da mão de Alex, onde antes estava a semente, agora havia uma cicatriz em forma de espiral, pulsando suavemente como um segundo coração. E agora? Perguntou Alex, mas já sabia. Mateus apontou para o horizonte, onde as árvores balançavam não com o vento, mas com o peso de todas as histórias que ainda estavam por ser vividas. Agora, disse Mateus, você começa.